Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do KiaraCast. Com muito prazer hoje eu recebo uma figura icônica do show business. Já já vocês vão saber quem é, porque agora eu tenho um recadinho do Sicredi. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito bem, agora sim, começando um episódio muito especial aqui. Estou com ele, que é empresário, mentor, empreendedor e Anderson Ricardo, um amigo conhecido de tanto tempo. Tudo bem com você, Anderson? Tudo ótimo, Renata. Muito obrigado pelo convite. Que prazer estar aqui. Você sabe que eu gosto muito de Cornélio e tem uma história muito grande aqui com você, com o Alisson, né, com seu pai, com a Rádio Graúna, então é um prazer enorme estar aqui. Exatamente. Fiquei muito feliz quando soube da sua passagem por aqui e desse registro, né, Anderson? Porque você é uma pessoa que faz parte dos bastidores da música há muitos anos, né? Tanta coisa aconteceu na sua vida e o KiaraCast tem esse objetivo, que é contar um pouco a história de vida das pessoas para inspirar quem tá lá do outro lado, de repente, parado, sem ação, um pouco desmotivado, né? Para ver que a vida, ela merece ser vivida, né, Anderson? Não é verdade? É verdade, não, maravilha. E a Rádio Graúna tem feito isso há muito tempo, né? Você, sua família tem ajudado cantores, empresários há muitos anos a mostrar o talento deles aí para toda essa região do Paraná. E vocês são uma grande referência aí no Brasil todo. Muito bom, Anderson. Então, falando aqui, né, de amigo para amigo de trabalho, falar um pouco desse universo da música, né, do show business, ele é muito amplo, né? O show business é muito amplo. Hoje, você atua em que nicho? O que você está fazendo especificamente hoje, Anderson? Então, Renato, eu comecei nesse mercado de música em 2007, né? Meu primeiro artista foi o Luan Santana, fiquei com ele até 2014, depois eu tive outros artistas até 2016, e em 2016 eu tomei a decisão de dar uma pausa aí e fui embora para os Estados Unidos. Cheguei lá, comprei uma empresa, que era uma empresa que construía parques aquáticos e tal, os principais clientes era Disney, Universal, Legoland, os parques lá da Flórida. E aí em 2022 eu vendi a empresa e fui embora para Portugal. Certo. E fiquei 2 anos lá. Agora, 3 meses atrás, eu decidi voltar para o Instagram, depois de 8 anos. Eu fiquei 8 anos sem Instagram. Você ficou totalmente off, né? Totalmente off. Por que você tomou essa decisão, Anderson? Então, porque, na verdade, quando eu saí do mercado, eu já tinha passado por muitas coisas e tal, queria viver umas coisas novas, aí acabei falando, não vou postar nada, não quero que o povo saiba da minha vida lá. Então, fiquei um tempo assim, sabe? Sim. Depois foi passando. Eu fiquei, por exemplo, uns 5 anos, 6 anos sem show. Caramba, tudo isso? O primeiro show que eu fui no show do Gustavo em Orlando. Depois eu fui no Gustavo Lima, depois eu fui no Gustavo Mioto, quando o Mioto foi com ele e a Ana Castela para Portugal. E aí foi voltando aos poucos até que eu voltei. Tô aqui. Reacendeu uma chama de novo, Isso, né? aí em 3 meses eu voltei com o Instagram. E quando eu comecei a postar de novo e tal, as pessoas do mercado começaram a me chamar, você não quer me dar uma mentoria, o outro ali e tal. Aí comecei com essa questão da mentoria agora. E aí eu tô falando que eu sou mentor e estrategista, porque eu tenho facilidade para criar umas estratégias. Aí coloquei nome nas estratégias que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, aí não só no mercado de música, mas também no mercado geral, né? Eu já empreendi em vários mercados diferentes. E aí agora voltei para o Instagram como um mentor. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? No teu curso você fala de multiplicação da presença e convencimento pela história. É isso que você... Isso é 2 das estratégias que eu desenvolvi. Que você traça. Tá. O que não pode faltar numa boa história, Anderson? Olha, a história tem que ter começo e meio, né? E às vezes fim. Quando a história ainda está em andamento, você tem que saber contar o começo e o meio. A maioria das pessoas, elas não conseguem contar histórias. E história convence.
E aí eu criei essa estratégia que é CPH, que é o convencimento por história. Certo. Por exemplo, esses dias eu vi um post da Camila Loures, que é youtuber, influencer e tal, e é minha amiga, e eu vi ela postando sobre um quadro. Ela tinha comprado uma casa e tinha 2 quadros, e ela tinha colocado uma enquete. Se as pessoas achavam que ela deveria jogar esse quadro fora ou deveria colocar o quadro na parede. Certo. E tava lá num cantinho lá e ela colocou isso. Quando eu vi, tava 85% do povo falando para jogar o quadro fora. Aí eu vi, era uma moldura bonita, então eu falei que eu vou criar uma história para esses quadros. Vou me envolver. E toda história, ela tem que ser criada, igual a campanha de marketing. Ela tem que ser criada com base. Tem que ter uma estrutura, né? Tem uma estrutura, porque senão a pessoa vai falar, tá inventando. Aí eu fui, pesquisei, escrevi para ela assim, ó, a tribo Penheng, que viveu no território de Roraima, entre 1300 a 1500, desenvolvia esses ornamentos à mão, e acredita-se que a casa onde esses ornamentos ficam, ela traz abundância, ela traz amor e Olha tal. a história. Mas, se você não quiser ficar com o quadro, você me avisa que eu compro o quadro. Sabe o que ela fez? Ficou com o quadro. Ela tirou, porque o negócio estava perdendo, 85 para ela dar para alguém. Ela excluiu a enquete e pendurou os quadros. Olha, o convencimento pela história. Convencimento pela história. Pela história. E aí você coloca essa sua genialidade para ajudar as pessoas a construírem suas carreiras. Na verdade, para Também, contar a isso sua faz própria parte. história. Eu vejo várias pessoas falando assim, eu não sei contar minha história. Por exemplo, tem uma mentorada minha, que ela é uma artista, né? Ela mora em Miami, e ela tá fazendo carreira lá para os brasileiros lá. E aí eu falei, vamos lá, me conta a sua história, do seu jeito. Aí depois eu mudo, porque assim, você já assistiu filmes? O filme tá escrito o quê? Baseado em fatos reais. Sim. Eles dão um lado comércio no negócio, né? Ele vai lá e dá uma emoção na história. As pessoas não sabem fazer isso. Aí ela começou, não, porque eu canto por causa do meu avô. Mas peraí, vamos entender, quem era seu avô? Meu avô tocava a vida inteira. Isso é importante. Então vamos lá, seu avô, vamos mudar a história. Seu avô, um violeiro que tinha um sonho de ser um cantor. Quer dizer, já colocou em outro patamar, né? Colocava você no colo quando você era pequenininha e ele falou que o sonho que ele tinha, você ia realizar. Caramba. Ponto, já começa aí. Acabou. Já começa a dar história. Ela, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Aí você vai desenvolvendo a história. Sim, sim. Então você tem que convencer pela história. Porque tudo tem uma história. Exato. Se eu te perguntar, como que vocês criaram isso aqui? Não foi da noite pro dia, teve uma história. Teve. Se você não me contar a história, eu vou achar que isso aqui apareceu da noite pro dia. Exatamente. Você tem que ter a história me contando, qual a história, como começou a Rádio Grão 1. E aí você consegue me ajudar a colocar essa história de uma forma que vai reter a atenção das pessoas, é isso? Exatamente. Entendi. E falando... Criar isso, então isso é uma das estratégias. Aí você precisa ter outras estratégias, não é só isso. Vou saber contar uma história e vou estourar a música. Não, não é isso. Tá. Você tem que ter. E dependendo da estratégia, você tem que colocar a intensidade correta. Porque você vê alguns artistas que eles são bons artistas, aí eles conseguem sair de pequeno para médio, e quando chega aqui, as pessoas que estão administrando não conseguem colocar a intensidade correta, aí não passa para frente. Aí ou fica ali ou cai. Entendi. E existe uma diferença no posicionamento da música do cantor sertanejo para um cantor de rock, por exemplo? Tem. Tem? Qual é a diferença? Porque, por exemplo, tem coisas no sertanejo que o público sertanejo espera que um cantor vai ter. E por exemplo? Rock o outro. Por exemplo, hoje o sertanejo já está aceitando mais, né? Álcool e tal. Algum tempo atrás as pessoas ficam, não, mas tal, mas peraí e tal. A questão do rock. Porque assim, o rock. O que um roqueiro gosta? Então, se o roqueiro cantor fizer coisas que o público dele gosta, ele vai identificar. Aí conecta. Aí ele conecta. Se não, ele não vai. Não tem como eu ir de chapéu, de bota num show do rock. Certo. Porque eu tô no errado, eu tô no sertanejo, entendeu? Certo, entendi. Então essas conexões elas são geradas, né, através dessa imagem pessoal também. Um artista lá no palco, né, ele tem que se comunicar também através da sua imagem. Sim. As pessoas que te procuram, vamos colocar assim, o cara já tem ali a carreira dele, carreira não, né, mas ele tá começando, já tem o seu trabalho gravado, mas ele quer deslanchar.
ele chega lá e fala, Anderson, por favor, eu preciso de trabalho, me ajuda. Qual é a primeira coisa que você faz para ver se você vai aceitar aquele desafio de levar esse cantor, vamos dizer, sertanejo, essa dupla para outro patamar, Anderson? Então, hoje eu tenho dois esquemas de mentoria. Eu tenho a mentoria 1 em 1 milhão, que essa ele vai falar comigo diretamente, ele, o empresário, vou treinar os agendas, né, quando tem agenda, vou fazer todo um trabalho, e tem a de grupo. Tá. Que na de grupo, a pessoa está procurando mais fazer relacionamento, conhecer do mercado, porque na de grupo eu não consigo aplicar diretamente para ele as estratégias. Então precisa ser a individual para fazer essas aplicações. Mas normalmente eles chegam assim completamente perdidos. Completamente perdido. Alguns já perdeu dinheiro, já fez investimento errado, e aí você tem que direcionar. Por exemplo, tem um dos meus mentorados que é da mentoria 1 em 1 milhão, chama 1 em 1 milhão, e ele faz comigo individualmente. Ele gastou um monte de dinheiro errado. Por exemplo, pagou para participar de abertura de um show. Aí ele pagou para a pessoa errada. Tipo, ele pagou para alguém que era amigo do cantor. E aí não funcionou. E é mais importante a pessoa ir participar da abertura de um show através de um networking. Ela chegar ali porque ela conquistou aquilo através de bons relacionamentos, não é? Exatamente. Aí eu tive que analisar o que ele já tinha gasto. Falei, para de gastar. Até porque ele já chegou lá já no finalzinho do dinheiro. Eu falei, vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar a primeira estratégia que a gente vai colocar, a MDP, que é a multiplicação da presença. Eu falei, eu preciso do seu artista fazendo coisas na rua e fazendo conteúdo. Aí eles foram... Visibilidade. Eles foram na festa do peão de Americana, entrevistaram o povo na rua e tal, lá na festa. Aí eles fizeram uma dancinha na frente do palco, Luan Pereira mandou um abraço pra eles, tá 5 milhões de visualização. E começa a andar. Começa a andar. Ele começou, tinha 10 mil seguidores, agora tá com 30 e poucos mil views. Caramba. Seguidores. E ele continua com você? Ele tem um mês que ele tá comigo. Aí nós fizemos um lançamento de uma música de forma orgânica, sem gastar muito. Ele comprou 300 churros, e foi na frente de uma empresa que tem 15 mil funcionários. E a pessoa tinha que ouvir a música, fazer o preceito e ganhava os churros. Ele acabou com os 300 churros e ficou uma fila de 2 mil pessoas querendo ouvir a música para ganhar o churro. E isso, ali, alguém filmando, registrando tudo ele registrando tudo. E publicando ele e a lá. esposa dele registrando tudo, colocando e tal. Então foi uma ação maravilhosa. Trabalho orgânico e que deu bons resultados. Aí a música chamava Plaquinha de Perigo. O nome da música. Eu também mudei o nome da música, chamava outra coisa. Aí eu fui e falei, não, peraí, tem que colocar isso e tal. Aí eles acabaram de fechar agora 85 shows com o Hopi Hari. Só com o Hopi Hari. Eles vão fazer um evento lá, 3 shows por semana no palco principal, que são 15 mil pessoas por dia, que a gente do Brasil inteiro vindo através das excursões das escolas. Quer dizer, ele saiu de um lugar que ele estava, né? Ele teve uma ação, vamos falar do comportamento da pessoa, inclusive ele devia já estar numa fase de frustração. Ele estava, no caso, também já com um problema de relacionamento ali, porque chega muito empresário em mim com problema de relacionamento já com o artista. Sim. E aí uma pessoa de fora que não está envolvida emocionalmente acaba conseguindo ajudar. E hoje ele já tem outras perspectivas, né? Porque buscou... Sim, ele já quer pegar novos artistas, ele já está completamente bem emocionalmente. Ô Anderson, não tem como falar de você e não falar de Luan Santana, tá bom? Agora eu quero saber, gente, vamos lá para aquela parte do KiaraCast que é sem filtro, tá? Como que acabou esse negócio? Se hoje você chegar em um restaurante, tá lá, o Amarildo e o Luan, como que é? Então, isso não aconteceu ainda, então não sei exatamente como que vai fazer. Mas eu já me antecipei a pergunta. Mas respondendo a primeira pergunta como acabou, acabou de uma forma que eu pedi para sair, eu queria sair. Sim. Eles até não gostariam que eu tivesse saído naquele momento, por isso ficou... Porque assim, a gente tinha uma relação muito pessoal, né? De dentro de casa. Sim. Eu fiquei vários dias na casa do Luan, ele morou comigo aqui em Londrina e tal, então a gente tinha essa relação muito próxima, eu entrei na casa dele, ele tinha 15 anos de idade. Isso que eu queria que você falasse, talvez alguma parte da audiência não sabe como foi. Você pegou o Luan lá da casa dele e trouxe para o mercado, né, Anderson? Como foi isso? Exatamente. Eu morava em Goiás, eu vendia shows de prefeitura em prefeitura, e aí uma vez uma prefeita pediu um show para mim, ela falou que a neta dela tinha feito ela prometer que ia levar um show do Gurizinho. Aí eu comecei a pesquisar, achei o canal do Orkut dele, mandei uma mensagem, que era o Luan Santana, o Gurizinho, no Orkut. Sim, era o Gurizinho. Aí ele mandou o telefone da menina que na época era a compositora da Falando Sério, da música que estava estourada na internet. Aí liguei para ela, contratei um show, dia 2 de novembro de 2008, ela foi lá para Mineiros, para fazer onde eu morava, para fazer o show. Aí eu me aproximei do pai dele, acabou que eles não deram certo, o pai dele me convidou para ir
para Campo Grande. Aí eu fui e comecei a empresariá-lo no fim de 2007, começo de 2008. E isso acabou quando? Isso acabou em 2014. E foi... Fim de 2013, começo de 2014. Como eles não queriam que você saísse, então ficou uma coisa meio... Ficou uma coisa bem chata, aí acabou que foi pra justiça, mas logo no começo do negócio da justiça ali já fizeram um acordo e pagou e ficou tudo direitinho. E cada um tomou sua vida, cada um teve o seu sucesso, Sim, né? aí depois eu fui embora, então eu não vi mais. E se você vê, o que você acha? Olha, não sei. Você volta aqui pra contar pra gente? Você volta aqui pra contar pra gente. É isso aí. Mas pegando ainda só um pouquinho o modelo do Luan, o Luan é um artista, vou compará-lo com a Taylor Swift. Eles geram conexões através das letras das músicas e estão carregadas de história da vida deles. Você acha que essa é uma fórmula pro sucesso, pra quem sabe fazer isso direito? Sim, eu fui no show da Taylor Swift agora em Portugal, tem 30 dias. A minha filha tem 9 anos, apaixonada. E eu percebi muito isso. É 4 horas e meia de show. E nessa turnê, ela passa álbum por álbum. Então ela vai tocando os maiores sucessos do álbum, desde o primeiro álbum até o último álbum. Aí as fãs vão ficando todas lá, porque elas já sabem, né, qual que parte do que tá do show. Sim. E são 4 horas e meia de show. É muito show. E é exatamente isso. Vai passando, vai conectando as pessoas. E se a gente pegar hoje, por exemplo, o repertório do Luan, se você pegar a fase da sua vida, por exemplo, se eu falar pra você Meteoro, você vai lembrar a fase da sua vida que você tava. Sim. Se eu falar pra você Acordando Esse Prédio, você vai lembrar da fase da sua vida. Então, a carreira do Luan tá fazendo parte da vida das pessoas desde 2009. E o que muito se perguntava na época era assim, o que vai acontecer com esse menino? Ele vai mudar, né, a geração de fãs, vão crescer com ele ou ele vai morrer? Qual vai ser o ciclo de vida, né, dele no mercado? E ele soube fazer isso, né? O Anderson hoje ele tem aí o seu público, né? As fãs cresceram com ele. Exatamente. Tinha fãs que naquela época eram adolescentes, hoje são mães, são esposas e acabam indo nos shows com o marido, com os filhos. E você diria que hoje na música um fenômeno que a gente pode igualar a Luan é Ana Castela? Então, a forma que aconteceu foi um pouco parecido, né? E acredito que a Ana foi até mais rápido do que o Luan, porque o Luan teve um período ali que ele fez em casa de shows pequenas. Sim. E a Ana aconteceu um pouquinho mais rápido, talvez por hoje ter a força da internet. Naquela época as redes sociais não tinham a força que tem hoje. E agora o Luan Pereira está vindo também muito forte na internet. Exatamente. Então hoje o cantor, ele pode não saber cantar? Estou fazendo essa pergunta porque nós somos de rádio e a gente recebe todo tipo de material, né? Então pode ter uma dupla mediana, mas tem um bom investidor, você vai ouvir muito no rádio, né? Ele vai até que ponto? E pode ter uma pessoa que tem muito talento, mas não tem o poder de investimento. Como que você vê isso no mercado? Como que a gente pode explicar isso para as pessoas? Então, se a gente parar para pensar, se só com talento faz sucesso, só cantando muito bem faz sucesso, não faz. Porque a gente já viu várias pessoas muito boas cantando que não estão fazendo sucesso. É um conjunto de coisas. Sim. Por exemplo, os fãs têm que ver verdade. Isso é uma coisa muito difícil das pessoas entender, porque ela não está explícita, né? Ela é implícita. Por exemplo, tem muito artista que ele finge ser o que ele não é. Ele finge ser humilde, mas não é humilde. E os fãs conseguem entender isso no dia a dia. Então é uma série de coisas, o trato com o próprio fã, a forma que ele faz música, como ele encara a carreira dele, como ele encara o propósito de vida dele, que é a música, o que ele faz de conteúdo, porque hoje tem muita gente consumindo conteúdo. Muito. Muito. O que o Luan Pereira faz hoje? Conteúdo. Genial. E aí ele cantar a música acaba sendo consequência, porque aí você vai no show dele para ver ele. Exato. Ele já é uma figura pública, um artista, uma personalidade. Muita gente chega nele através do conteúdo que ele está produzindo. Mas aí quando ele vem, às vezes que ele esteve aqui, a gente vê a verdade dele, as crianças se conectam com ele, ele olha no olho, ele é muito ele mesmo, atende, né? Ele é muito verdadeiro. Então é uma das coisas que você falou que tem que ser, a pessoa tem que ser ela mesma, né? Tem que olhar nos olhos do fã. Eu falo muito isso. Eu falo isso muito no meu canal. Eu falo, o artista, você tem que olhar para o seu fã no olho dele. Você tem que olhar para ele, você tem que sentir. Ele tem, porque assim, você imagina, você chegar perto de um cantor que você gosta, que você consome o produto dele, que você tá ali pagando, saiu da sua casa para ir no show. Você pagou, né? Se você tiver ali alguns minutos com ele,
que você gostaria que ele fizesse com você? Que ele te tratasse bem, você quer tirar dali só momentos bons. Exato. O cara foi mal educado, o segurança foi grosso, o produtor fechou a porta na sua cara. Se você sair só com essas lembranças, você não vai voltar mais. E você nem vai mais querer consumir aquele artista. Porque a experiência foi ruim. Exatamente. Falando um pouco sobre festivais, né? O que você acha? Você acha que o cenário está mudando? Vamos falar do Alok. Ele foi parar lá no São João, Campina Grande, na Paraíba, o Alok, né, em um festival desse. Aí o Barramalho criticou, alguns artistas criticaram, e a gente viu o anúncio, alguns meses atrás, do Rock in Rio com cantores sertanejos. Eu quero ouvir a tua opinião de especialista. Você acha que tem que se misturar e tudo é música? Eu acredito que sim. Porque assim, você tem o povo que está lá que quer consumir música. As pessoas que estavam lá na festa junina, na festa de São João, vendo o Alok, eles estavam bravos porque era festa de São João e levaram o Alok? Não. Então é a opinião, é o Barramalho da opinião dela, Sim. pessoal, que ela achava que a festa de São João deveria levar cantores de São João. Sim. Tá, mas o Gustavo Lima também não é cantor de São João. Mas eles acham que é o sertanejo que mais se aproxima, né? Que é uma música caipira, alguma coisa assim. O que o mercado tem feito, que eu tenho percebido do público, vou até falar por O mim. Chiclete com Banana canta. Todos esses, toda a vida cantou e não se aproxima com. Não, hoje você Mas vai... é porque ele é baiano? Tem tudo isso também. E o Alok não é baiano? Tem que ver isso. Mas a questão do Rock in Rio, por exemplo, é Rock em Rio. Na minha opinião, já tem grandes festivais sertanejos, já tem Vila Mix, já tem muitos. Sim, e que arrastam pessoas. Pra que colocar sertanejo dentro do Rock in Rio, Anderson? Explica pra gente que com uma visão de especialista. De novo, porque tem gente... Porque, vamos lá, ó. Tem gente que gostaria de participar do Rock in Rio, da experiência que é o evento, mas que não gosta de rock. Né? Ele tá indo pelo sertanejo, mas ele quer ver o evento. E o Rock in Rio é um evento muito bonito. Eu tem uma semana agora, semana passada, no Rock in Rio Lisboa, um evento muito bonito, muito bem planejado, muito legal. Então assim, eu acho que... Quem tá no palco é uma... eu acho acaba que sendo uma consequência. Eu acho que não é ai meu Deus, um grande problema porque vai ter sertanejo. É só quem gosta de rock não ir no dia do sertanejo. Eu vou parar de criar polêmica, que o que eu tô querendo aqui é criar polêmica, entendeu? É exatamente isso. Eu não gosto do sertanejo, aquele dia eu não vou. Exatamente. Fica tão fácil, mas daí vem os juízes da internet, né? Porque eu lembro na semana que eles publicaram lá Chitãozinho e Chororó, depois veio Simone Mendes e foram saindo os nomes, a gente via nos comentários, mas é Rock in Rio, coloca lá em outro... Então, mas se você pegar, o Barretos leva outros nomes, né? Outros gêneros. E Barretos é o quê? Festival sertanejo. É um rodeio, mas que tem vários artistas, é um festival. E a gente ouve falar tanto que a música não tem fronteira, né? E a gente quer colocar a fronteira na música, então né? Não pode. Se Barretos hoje contratar a Anitta, vai ter que ter uma manifestação lá na porta? Gente, o ser humano tá complicado, né, Anderson? Bom, é claro que eu vou aproveitar, né, a expertise do Anderson para trazer uma mensagem assim importante para você que é artista, que é novo, que tá aqui assistindo a gente, quer saber como que faz para estourar. Mas peraí, vamos ver se tem receita de bolo? Anderson, fala pra gente, o artista novo, o que ele faz? Não existe uma receita do sucesso. O que existe é a estratégia. É você montar uma estratégia, aplicar essa estratégia e continuar com perseverança, porque não vai acontecer da noite para o dia. Tem que ter muito dinheiro? Então, hoje precisa ter dinheiro. A pergunta é, precisa ter dinheiro? Precisa. Algum investimento você vai colocar. Nada vai acontecer de graça. É um negócio, agora, né? O tamanho do dinheiro que você vai colocar depende da quantidade de erros que você vai cometer. Quanto mais erra, mais caro fica. Quanto mais erra, mais caro fica. Se eu fazer uma campanha de rádio, colocar a rádio errada, mais caro vai ficar, menos retorno vai me dar. Sim, escolher a faixa errada para trabalhar. Exatamente. Fazer um DVD gigante, que não vou gastar 3 milhões num DVD, que um DVD de 300 mil daria o mesmo resultado. Inclusive, hoje já são só os consagrados que fazem grandes produções. Muitos dos que estão começando fazem os EPs ou gravam, né, faixas para poder trabalhar e depois vão vendo o que o mercado quer. Mas teve gente que teve que perder muito dinheiro para entender isso. Por exemplo, em Goiânia tem duplas lá que já gastaram 20 milhões, 25 milhões e você não sabe quem é. E tem que morar lá em Goiânia para fazer sucesso no sertanejo. Não, eu acho que isso passou. Eu acho que foi algum momento aí que alguém falou que tinha que fazer, porque alguém interessado que as pessoas fossem para Goiânia
né, soltou isso, e os grandes artistas estavam lá, né, por causa da workshop que tinha grandes artistas. E é engraçado isso, eu estava falando isso com um empresário amigo meu, que lá em Goiânia todos os artistas estão no mesmo prédio. Sim. Estão no mesmo prédio. Um do lado do outro, a sala de não sei quem, a sala de não sei quem, a sala de não sei quem. E isso, desde que começou esse movimento do sertanejo universitário, os artistas e os empresários copiam o outro. Você pode ver, um artista começa a usar touca. O outro vai também. Mas não demora uma semana para o outro começar a usar touca. Esses dias eu vi o Luan foi um dos primeiros, né, a usar roupão, Sim. aquele roupão tampando. Sim. No primeiro momento eu falei, nossa, não ficou ligado. Estranho, Assim, eu não né? gostei, mas eu falei, já vão começar a copiar. Hoje todos os artistas sertanejos começam a colocar roupão. Sabe a primeira pessoa que eu vi de roupão? A Gabi Amarantos no show de rádio aqui. A Gabi Amarantos já usava há muito tempo. Ela já usava. Eu achei aquilo, a hora que ela tirou... ela já fazia. Já fazia. Você já teve com ela também? Tive com ela também. Anderson, quais foram suas experiências já? E você pode me dizer assim, não precisa falar o nome, mas teve alguma que você não queria ter tido? Com algum artista, alguma coisa que você falou, ai meu Deus, conta pra nós. Não fala nome, vai, mas assim, eu, Anderson, já trabalhei com artistas, mas teve um que eu não gostaria de ter trabalhado. Teve algum? Não, é mais fácil perguntar se eu trabalharia de novo. Tá, então eu vou reformular minha pergunta, né? Obrigada. Você tem algum artista... Que eu não trabalharia de novo? Tem? Tem. Se quiser falar o nome, a gente fala também. Pode falar também. Não, melhor não, né? Vamos censurar. Mas os motivos são de questão de trato, de comportamento. Não, eu acho que eu falo isso muito no meu canal. Eu acho que as pessoas têm que, o empresário, ele tem que se identificar. Se a pessoa, por exemplo, hoje eu teria dificuldades para empresariar um artista, por exemplo, como a Anitta. Por quê? Ela é do funk, um gênero que eu não conheço, né? Eu sempre na minha vida toda empresariei artistas sertanejos. Tive ali a Gabi Amarantos, né? Que não é sertanejo, tal. A Aline Rosa também não é sertanejo. Sim. Mas funk eu nunca tive. E essa questão é que eu acho que o empresário tem que saber aconselhar. E se for algo completamente diferente, por que eu falei a Anitta? Porque, por exemplo, ela acredita em coisas diferente do que eu acredito. Entendi. Então eu acredito que o empresário e a artista têm que acreditar em coisas semelhantes. Exatamente, porque ele vai andar junto ali no mesmo propósito, Exatamente. né? Legal, muito boa essa dica. Gente, estamos indo para a parte final aqui dessa conversa tão gostosa com o Anderson Ricardo. E eu, claro, que vou deixar um presente para você que está de olho nesse podcast, querendo tirar um monte de dica do Anderson para tua carreira, para você que é cantora aí deslanchar, né? Então o Anderson vai deixar aqui pra gente 3 dicas que não podem faltar para quem tá no início de uma carreira musical. Olha, eu acho que a primeira coisa é acreditar e é entender se é o propósito da vida deles. Porque tem muita gente que começa e fala assim, eu vou ver o que é. E logo no primeiro obstáculo vai desistir. Então a questão é, você entende que isso é seu propósito de vida? Porque eu falei para uma mentorada minha esses dias, porque ela estava vendo se ia, não ia, se não ia. Eu falei, primeiro de tudo, se você suportar viver com essa questão que não era meu propósito e eu desisti, fui fazer outra coisa, então tudo bem, é uma escolha. Então, primeiro de tudo, primeiro ponto, é você saber se isso é o seu propósito. Certo. Ou não, eu quero fazer porque eu tenho um ego, porque isso tem também. Tem, porque eu tô com dinheiro, eu quero ver se eu sei cantar, ver se eu quero cantar e tal. Eu acho que isso aí não vai funcionar. No primeiro problema, no primeiro obstáculo, você vai desistir. O segundo, tem que ter muita perseverança, muita perseverança. E outra coisa, que a base para mim é gratidão. A pessoa tem que ter gratidão, ela tem que ser grata. Porque a pessoa grata, ela cresce. Em vários sentidos. A pessoa grata sabe tratar bem o fã. Você pode reparar. O artista, quando ele não tem gratidão, ele não atende fã. Quando o artista não tem gratidão, assim que estourar, ele vai largar o empresário, vai tentar colocar a família Como dele, a gente já viu pessoa, isso aqui, tal. exatamente. Enfim, vai tentar ganhar mais para ele. Então, seja grato. E o terceiro é olhar para os fãs como algo muito bom, não olhar como um problema, sabe? Em todos os momentos pensar que sem fã, sem contratante, sem as pessoas que acreditam nele, não existe carreira. Sim. Que a base de tudo é o fã. É o fã. O contratante, porque o contratante é o cliente dele, né? Sim, sim. E o fã é o fã é o cliente do contratante. Porque o fã, na verdade, ele é o cliente final do artista, né? Exatamente. Porque não é o fã que contrata o show. Quem contrata o show é o contratante.
Então olhar para o fã, dar uma atenção, carinho, em todos os estágios da carreira dele. Então quer dizer que o artista ele tem que estar sempre bem quando ele está ali em público, Anderson? Infelizmente sim. É. Por quê? Porque ele é uma figura pública e figura pública normalmente tem que estar bem. Porque já pensou, ele vai estar ruim bem no dia que ele vai tirar foto comigo, ele vai estar mal educado? É. Entendeu? Não pode. Não pode. É verdade. Entendeu? Agora a pessoa é ser humano, eu entendo, é ser humano, vai ter momentos bons, momentos altos, momentos baixos, mas a pessoa tem que ser, vamos procurar uma palavra aqui, política, Sim. para entender que o único momento que o fã teve, a única oportunidade que o fã teve foi aquele momento de entrar ali no camarim. Ele vai guardar aquilo, né? Eu não posso estar chateado porque a minha esposa acabou de me ligar, falou um negócio, porque meu filho me ligou, brigou comigo, e eu descontar num fã que acabou de entrar, que ganhou uma promoção da rádio, vai ter 3 minutos comigo. É. Ali eu já dou uma nele. Exatamente. Entendeu? Então tem que estar sempre bem. Tem um amigo nosso, muito, né, que sempre passou aqui pela rádio, e ele falou pra gente, não vou citar o nome, que é uma dupla muito conhecida, mas em um dos shows da rádio ele estava muito mal. Ele estava com um problema de estômago, junto com o intestino, um monte de... e ele estava mal mesmo, né? A gente não ficou sabendo, né, que ele estava assim. Depois, no final, quando passou tudo, ele deu uma relaxada e falou, gente, não vou poder ficar mais aqui, não vou conseguir ir lá na casa do teu pai depois porque eu não estou bem, mas a gente não percebeu. Então eu vi um profissionalismo ali e algo assim surreal que é pelo amor mesmo, o propósito de vida dele. Então é isso, né, Anderson? É isso. E a pessoa, quando ela entende que são propósitos de Deus, ela entende tudo isso. E se você pegar os artistas que já estão há anos na estrada, ele entende isso, começa a desenvolver, isso eu ensino também na mentoria, ele começa a desenvolver dentro da cabeça dele, dentro da mente dele, algumas formas de estar bem quando o fã está ali. Sabe, ele pode estar destruído por dentro, mas o fã chegou, ele vai dar um sorriso, ele vai olhar nos olhos do fã, vai dar um abraço no fã, vai agradecer o fã por ser fã dele. Sim. E vai causar uma boa impressão. São alguns recursos mentais que você ajuda também nessa mentoria. Sim, ajuda bastante. Muito bom, muito bom. Então, eu faço isso, eu tento estar bem, eu não sou artista, mas eu tento estar bem o tempo todo, com todas as pessoas. E aí eu criei ao longo da minha vida alguns mecanismos na minha mente, eu ensino isso, para a pessoa estar bem o tempo todo. Então ensina a gente agora, que eu quero estar bem o tempo todo. Vocês não querem, meninos? O principal ponto é a gratidão. É sair, porque assim, ó, desde pequeno, o que a gente foi criando algumas coisas na nossa cabeça. Por exemplo, o que é um dia feio para você? Se eu falar assim para você, sai ali fora, você vai falar para mim o dia tá feio. Se tiver um tempo de chuva? Sim. Se tiver um tempo de chuva, é um dia feio. Sim. Se você já falar pro seu cérebro que o dia tá feio, seu cérebro já começa a passar o quê? Que aquele dia não vai ser um dia bom. Exato. Porque a gente gosta de dia bonito, não gosta de dia feio. Sim. E dia bonito é dia de quê? De sol. Dia de sol. Mas por que eu não posso achar o dia bonito no dia do que tá nublado? Porque o meu cérebro não deixa. Porque alguém falou isso pra você. Exatamente. Mas se eu sair e falar, não, ó, tá nublado, mas hoje vai ser um dia lindo. Entendi. Pode também. Pode então também. eu conduzi o meu cérebro a pensar diferente. Certo. Então que você cria mecanismos para que o seu cérebro... É a mesma coisa. Eu tô mal agora, mas assim, eu posso estar mal porque eu passei ali agora, um cara buzinou pra mim. Eu chego aqui mal, não. Eu tenho que estar feliz porque eu vou estar com você, tem tempo que eu não vejo você. Então meu cérebro já começa. E aí, por que eu tô feliz? Porque eu tô grato de estar com você. Então tudo vem através da gratidão. Da gratidão. E você falou da gratidão, me veio algumas figuras do sertanejo que eu observo que sempre estão bem por serem gratos. Um deles é o Daniel. Você diria a mesma coisa? O Daniel é o pai da gratidão. Fora, né? Ele sempre atendeu todos os fãs. O Daniel, eu nunca vi o Daniel mal. Eu também não. Em nenhum lugar. Também não. E você acha que ele não passa momentos ruins? Mas Sem ele dúvida. conseguiu criar a Ivete. A Ivete é a mesma coisa. A Ivete você vê toda hora ela bem. E o respeito pelo fã, que eu vejo que o Daniel, desde quando ele começou até hoje, ele atende fã. Até hoje. Né? Adora atender fã. Ele faz com gosto. O Daniel é diferenciado nesse ponto. Muito bom, muito bom. E os artistas novos deveriam aprender com ele. Eu acho que ele é uma referência. Eu vejo os meninos aí lá de Goiânia, essas duplas que estão estouradas, falando que o Daniel é a referência deles. Chitãozinho e Chororó, né? Um baita de respeito que eles têm pelos artistas, atendem muito bem no camarim. Bom, e agora chegou uma hora bem especial desse podcast, viu, gente? Eu quero perguntar pro Anderson por que você voltou do Brasil, porque eu sei que a vida fora é muito boa, nos Estados Unidos você empreendeu, Portugal você viveu, né, tranquilamente, e aí você vem pro Brasil, você veio a convite de alguém, você vai empresariar alguém grande, conta pra gente. Na verdade eu vim por causa de um propósito que eu senti no meu coração, que eu já tenho há bastante tempo, que era poder passar o meu conhecimento para outras pessoas. E aí eu fiquei alguns meses, depois que eu voltei para o Instagram, entendendo se isso era possível. Aí eu vi que
as pessoas no mercado precisam de conhecimento, elas precisam saber, porque quando você sabe, um dos meus mentorados esses dias fizeram uma pergunta para ele, o que você está achando legal da mentoria? E ele falou isso, que a mentoria te evita alguns erros. Porque, por exemplo, você vai abrir um restaurante aqui. Se você contratar a mentoria de alguém que já abriu vários restaurantes, o que ele vai te explicar? Olha, não compre esse forno, eu já comprei, é um problema, compre esse tipo de cadeira tal. Então você vai cometer menos erros. E não tinha ninguém fazendo esse trabalho. Tinha algumas pessoas tentando fazer, mas que não conhecem, que nunca fizeram um artista do zero e tal. Então eu queria passar tudo isso, principalmente porque eu tenho uma história de empreendedorismo, que eu abri minha primeira empresa com 12 anos de idade. O que era? Vendia desinfetante de porta em porta. Caramba. Chamava Interpol Produtos de Limpeza. Você teve uma empresa com 12 anos? Tive. Eu tinha minha carteira de trabalho, eu tirei quando eu tinha 11 anos de idade, porque naquela época não tinha esse negócio, né, de pequeno aprendiz, essas coisas. Qual cidade? Em Guaimbê. Guaimbê? Onde fica Guaimbê? Agora há pouco fora do ar aqui, agora muito legal. Ela falou, ar. Você nasceu aonde? Eu falei, Guaimbê. Ela fez uma cara assim, fingindo costume, sabe? Tipo assim, onde será que é Guaimbê? E ele falou como se eu soubesse onde era, né? Então agora explicando Guaimbê. Guaimbê, no interior de São Paulo, entre Marília e Lins. Certo. Uma cidade de 5 mil habitantes. E você sabe que é engraçado? Porque na verdade eu nasci em Marília, mas no meu certidão de nascimento tá que eu nasci a domicílio. Sabe o que é nascer a domicílio? Você não nasceu a com domicílio? parteira? Tipo isso. Eu acho que nasci em domicílio, deve ser isso. E na minha certidão tá isso. Aí minha esposa fica rindo de mim, falando que eu nasci em Guaimbê com a parteira. Gente. Por isso que eles escreveram lá. Mas a minha mãe falou que eu nasci no Hospital Gota de Leite Marília. E o pessoal aqui então, da essa rádio... discussão aí pra saber onde eu nasci. E o pessoal da rádio fala que eu nasci de permuta, porque na época meu pai não podia pagar o hospital, entendeu? Então você nasceu a domicílio, eu nasci de permuta. A gente tem alguma coisa em comum. Mas aí você disse que você foi empreendedor, você já foi empresário com 12 anos, abriu o seu primeiro negócio. Com 12 anos abri meu primeiro negócio. Então eu consigo passar em tudo isso, né? Passando pela música, passando em abrir uma empresa nos Estados Unidos. Cheguei nos Estados Unidos, todo o dinheiro que eu ganhei aqui no Brasil, eu comprei uma empresa e não sabia falar nem hi nem bye. Então, como que você foi parar lá? A tua esposa falou, vambora. Não, eu tinha comprado uma casa lá de férias. Ah, tá. E aí tava que eu já tava, e tinha dado 3 princípios de infarto e tal, confusão. Aí eu falei, vambora pra lá. Aí nós fomos, já tinha casa lá, a gente já ia pra passar alguma época do ano e ficamos. E ficaram. Aí quando eu cheguei lá, eu fui pra ficar meio aposentado, mas não dei conta. Começou a trabalhar. Aí eu comprei uma empresa, que era essa empresa. E comprei sem falar nada em inglês. Fiquei 6 anos com ela. 6 anos com a empresa. E você se sentiu muito bem. A tua família teve qualidade de vida lá, foi muito bom, conquistaram boas coisas. Maravilhoso. Então, tudo abençoado. E você foi para Portugal? Depois eu fui para Portugal para dar uma experiência da Europa para as crianças e tal. Tá. Ficamos lá 2 anos, visitei 25 países. Nesses 8 anos eu conheci mais de 40 países. E conhecer países traz muita cultura para você, te enriquece em várias coisas e tal. Então tudo isso me deu autoridade para poder fazer o trabalho que eu tô me propondo fazer. Então eu acho que ele tem algum segredo que ele não tá contando, que ele veio fazer aqui no Brasil, porque não era à toa que ele ia vir embora não, né? Fora esse propósito. Não, mas o segredo é exatamente esse. É dar essa mentoria pro mercado, tanto para os artistas quanto para empresário. E fazer negócio, porque eu adoro fazer negócio, né? É, né? E você é um marqueteiro brilhante. Eu sou. Gente, ele é brilhante. Você conversa alguma coisa com ele, ele já transforma aquilo em algo que vai vender fácil. Então, isso é muito bom. Hoje, qualquer pessoa de qualquer segmento de trabalho tem que saber fazer isso, né, Anderson? É porque na minha vida, né, desde que eu comecei, muitas partes da minha vida, eu só tinha isso, a criatividade. E eu tinha que criar. Se não criar, não acontecia nada. Então eu adoro criar as coisas, entendeu? Entendi. Eu não tenho problema nenhum com criatividade, inventar um nome, inventar uma história, inventar umas coisas. Agora me conta onde está a tua mentoria, porque eu acho que eu preciso fazer a sua mentoria, viu? Como que ela está disponível na internet? Está lá no seu Instagram. Ela está no Instagram, a pessoa clica no link lá, e aí tem uma mentoria de grupo que está fechando já essa semana, mas vai vir outros produtos e tal. E o bacana, a que eu gosto muito de acompanhar é essa que é a mentoria individual, que eu faço diretamente com os empresários. Muito legal, gente, muito bom. Para radialista serve também, né? Que a gente é empresário também, né? Já melhora um pouquinho. Você está convidado e vai ser muito bacana, vai ser uma honra muito bom poder te passar algumas coisas e aprender com você também. Muito bom, Anderson. Você vai morar em Londrina? Como que tá? Não, eu vou morar em São Paulo, no Alphaville, em São Paulo. Certo, mas vai estar sempre aqui pelo norte do Paraná. Sempre tá por aqui, porque a minha esposa é daqui, né? Ela é de Santa Cecília do Pavão. A família tá aqui. A minha sogra hoje mora em Londrina, mas ela é da região aqui. E aqui é uma região que eu adoro, eu venho muito aqui nos últimos 14 anos, né? Sim. Teve uma época que o Paraná, que foi o berço, foi o sertanejo universitário, nasceu aqui, né, Anderson? Você participou disso também, né?
Exatamente. Então adoro essa região aqui, Cornélio, Açaí, toda essa região aí. Tá. Anderson, sempre bem-vindo na Rádio Graúna. Muito obrigado, tá Renato. bom? Espero que na próxima oportunidade venha a família junto, a gente sente ali na casa do Zé Leite conversar um pouquinho, bater um papo. E eu desejo, assim, muita felicidade para você, né? Já vejo que você é uma pessoa realizada, mas quando a gente vê que a pessoa continua em crescimento, é sempre bom desejar o melhor, certo. né? Nossa gratidão pelo respeito que você tem pela Rádio Graúna, Obrigado. pelo nosso trabalho, e nós estamos à sua disposição, Muito tá bom, obrigado, Anderson? obrigado mesmo, de Obrigada. coração, tá? Eu quero te dar um presentinho, tá O bom? presente eu adoro. Opa, vamos lá, olha só. Para você guardar os seus cartões de crédito do Que legal, Sicredi, muito é um obrigado. porta-cartão, Que bacana. tá bom? Então, dessa forma, a gente encerra a participação do Anderson Ricardo aqui no KiaraCast. Obrigada. Obrigado, gente. E aí, você gostou desse episódio do podcast? Então faz o seguinte, ó, já manda pro amigo, pra amiga, pra família, pra todo mundo assistir esse papo gostoso com o Anderson aqui. Se inscreve no meu canal, curta, compartilhe e fique sempre aqui para um papo bom, uma história boa.